Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para falar sobre esse trajeto do Bolsonaro até a prisão. Lamentavelmente, muita gente ainda duvida de que o Bolsonaro será preso. E eu acho que depois desse material que veio a público aí por conta do relatório da Polícia Federal, fica evidente que até para aqueles que eram muito incrédulos, que não tem como mais ignorar a possibilidade da prisão do Bolsonaro acontecer, e muita gente questionava que isso não aconteceria. Lembrem vocês que a gente chegou até a comentar aqui na Revista Fórum mesmo, que aliados do entorno do Bolsonaro já sabiam que a inelegibilidade que tinha acontecido ainda no ano passado, em dois casos, né? O primeiro caso ali, o caso daquela reunião com embaixadores, e o segundo caso, o caso do 7 de setembro de 2022, que foi utilizado dinheiro público ali para fazer propaganda lá em Brasília e no Rio de Janeiro, e naquela época já falava, olha, a inelegibilidade é o mínimo. É a ponta do iceberg. Se eu fosse Bolsonaro, eu ficava calado. Isso aliados falando. Por quê? Porque eles já entendiam em fevereiro deste ano agora que o caso que envolve o golpe de Estado do 8 de janeiro, a tentativa do golpe de Estado do 8 de janeiro de 2023, levaria o Bolsonaro para a prisão sem sombra de dúvidas. E aí, neste meio do caminho aí, vem à tona agora a informação de que a Polícia Federal encontrou, inclusive, trocas de mensagens entre Bolsonaro e Mauro Cid. Carlito, o que é que isto muda no caso envolvendo o crime das joias? Isso muda porque a narrativa do Bolsonaro sempre foi em torno de que ele mudou 5 vezes, se não me falha a memória, a versão diante da polícia, né? Ele apresentou ali versões distintas. Deixa eu só confirmar quantas versões ele mudou aqui, só para eu não ser injusto, para eu saber. Ele mudou de versão diante da polícia, para ser bem honesto com vocês aqui. Cadê? Eu não vou encontrar aqui, mas ele apresentou acho que 5 versões distintas à polícia sobre como é que teriam acontecido ali supostamente essa história das negociações, e todas ele tentava de alguma maneira, inclusive, mudar o foco e dizer que ele não estava de nenhuma maneira envolvido neste caso envolvendo a compra ou venda de joias, que ele não tinha nenhuma relação com essas negociações, que se aconteceram, elas teriam acontecido por livre e espontânea vontade do Mauro Cid, tanto em relação à venda das joias, quanto em relação à recompra também, que ele não sabia de nada disso, e claramente, tá? Claramente, a realidade inventada por eles, a realidade paralela, caiu. Por quê? Porque, primeiro, já se sabe que quando o Bolsonaro troca a mensagem com o Mauro Cid, ele tem ciência do que está acontecendo. E ele também tem ciência de que o que ele está fazendo é crime. No Brasil existe uma lei chamada Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, se não me falha é assim que chama ela. E ela fala lá no seu artigo 3º que ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que não a conhecia. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando desconhecimento. Então, ele não poderia dizer que não sabia que aquilo ali era crime, porque a lei não dá essa guarita para ele, não impede que ele seja punido por ele alegar que não sabia que aquilo era crime. O grande problema é que a Polícia Federal encontrou várias trocas de mensagens entre o Mauro Cid e o Bolsonaro, inclusive perguntando se o Bolsonaro queria trazer ou não trazer alguns objetos dos Estados Unidos da América para o Brasil, alguns dos objetos que ele roubou, tá? Algumas mensagens foram excluídas, a Polícia Federal não conseguiu recuperar, mas encontrou troca de áudios entre o Bolsonaro e Frederico Wassef, inclusive onde o Wassef dizia que o Bolsonaro tinha de ser genérico, negar publicamente que teve algum tipo de relação com esse tipo de negociação, que se aconteceu alguma coisa desse tipo foi dentro da lei, e que era fake news, que ele tinha roubado e vendido joias, e que aquilo era basicamente perseguição política, para tentar controlar a narrativa, porque, como disse o Wassef, o povo não tem tempo para pesquisar isso, e não entre em detalhe de lei também, porque tem que ser genérico, para que o povo ache que você é honesto, que você está sendo perseguido e que durante 4 anos de governo não teve nenhum tipo de corrupção. O problema é que em uma das mensagens que a polícia encontrou no celular ali do Mauro Cid, traz aqui um diálogo entre eles do dia 4 de fevereiro de 2023. Mauro Cid envia um link do leilão do kit rosé da loja Fortune Auctions, que iria ocorrer no dia 8 de fevereiro para o contato PR 2023. O telefone utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele então responde com jargão, selva, tá? E é na mesma hora, o Mauro Cid manda a mensagem aqui, por volta, não é na mesma hora não, perdão, o Mauro Cid manda a mensagem às 17 horas e 14 minutos, às 17 horas e 37 minutos, o Bolsonaro responde selva. O que isto quer dizer, né? No termo aqui do Exército, né? É a mesma coisa que dizer, ok, tudo bem, tudo certo, tá tranquilo. Então não dá para ele dizer que não sabia, porque é o link, tá aqui, ó,
o link do relógio Chopard, por exemplo, com os valores ali, inclusive, do tal kit Rosé Gold. E ainda, para enganar a Polícia Federal, o Bolsonaro teria dito que este kit estava na fazenda do Nelson Piquet. Isso pode ser enquadrado também como obstrução de justiça. Então, meus amigos, eu sei que eu tenho que concordar com o Acef em um ponto aqui, né? Quem diria que eu iria concordar em alguma coisa com o Frederico Acef, né? Mas eu tenho que concordar com um ponto aqui que, no geral, o povão não entende como é que funciona a lei. E não tem tempo também para estar pesquisando o que a lei diz, o que a lei faz. O povo está trabalhando, está buscando botar comida na mesa. Então, quando a gente fala aqui para vocês que o crime foi consumado e que a gente tem materialidade, é porque tem prova. Muita gente dizia o seguinte: ah, mas e se a delação do Mauro Cid cair? As denúncias contra o Bolsonaro caem? Não caem, porque se tem provas materiais. A delação, ela teve uma função importante, mas elas não são os únicos meios, né? O único caminho para poder denunciar o Bolsonaro. Por quê? Porque a delação por si só não serve como prova. Ela tem de ter a delação e as provas conexas à delação. Porque senão a pessoa pode falar qualquer coisa sem provar e o indivíduo pode ser preso, acusado de um crime que não cometeu. Aí agora o que é que está acontecendo? Os veículos da extrema-direita, que são movidos ali com patrocínio de empresários bolsonaristas, já estão mudando a narrativa. Eles estão dizendo que o Bolsonaro roubou, né, mas que as joias são baratas e que se for comparar com outros escândalos de corrupção, como por exemplo o Petrolão, os esquemas revelados pela Lava Jato, as joias não dava nada disso. Mas a questão aqui não é essa, queridos. Até porque alguns indivíduos que vocês citam aí foram presos na Operação Lava Jato, foram presos por envolvimento com o Petrolão e tiveram de devolver dinheiro ao Estado brasileiro. Tá? Ou seja, gente importante, famosa, com cargo político presa, que teve de devolver dinheiro ao Estado brasileiro. E no caso do Bolsonaro, o jargão dele era: me chama de corrupto, porra. E quando se questionava o Bolsonaro, se dizia o quê? Ah, estão questionando ele porque podem chamar ele de tudo, menos de corrupto. E agora a gente pode chamar realmente de corrupto. Pode chamar de corrupto, de ladrão, de genocida, de racista, de xenofóbico, de misógino, de machista, de homofóbico. A gente pode chamar tudo isso agora, que tudo isso dá para enquadrar. E não adianta vocês tentarem aí da extrema-direita comparar o Bolsonaro com o Lula, porque é impossível você comparar o Lula com o Bolsonaro, até porque o Lula não comprou mais de 100 imóveis com dinheiro vivo, os filhos do Lula não fizeram dinheiro e fortuna com carreira política, inclusive nenhum deles está na carreira política como deputado, vereador, senador, deputado estadual, nada disso. Todos eles seguiram caminhos fora da política, diferente do clã Bolsonaro, que fez da política um negócio de família, inclusive envolvendo os esquemas de rachadinha. Carlito, mas explica pra gente aqui qual que é o próximo passo, já que você tá dizendo aí que a situação se complicou de vez e que agora tem trocas de mensagens. E ainda tem um detalhe, tá? O Osmar Crivellati revelou que ele fez a entrega de algumas das joias que foram recompradas na sede do PL, no gabinete do Bolsonaro, na sede do PL em Brasília. Inclusive, um nome interessante, né? PL, Partido dos Ladrões de Joias. Poderia ser assim, né? Colocar o Jotinha e ficar PLJ, Partido dos Ladrões de Joias. Eu sugiro que poderia mudar o nome aí para que ficasse assim em tese. Então você tem agora, o ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias para que a PGR se manifeste. Caso a manifestação aconteça dentro desse prazo que eles podem pedir, né, um prazo mais estendido para pedir novas diligências, novas informações, então pode ter esse prazo estendido. Se não tiver esse estendimento do prazo, é provável que a denúncia seja formalizada ali pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ou por algum representante da Procuradoria-Geral da República, formalizando a denúncia contra Bolsonaro e os 11 outros indivíduos que são réus nesses crimes cometidos aí pelo roubo das joias, e ele pode acrescentar crimes na denúncia ou excluir crimes da denúncia. Eu acredito que ele pode acrescentar tranquilamente o crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal, e apresentar também o crime de obstrução de justiça, porque se sabe que o Bolsonaro tentou atrapalhar a polícia ali, no caso das joias, que em tese estariam na fazenda do Piquet, quando na verdade elas não estavam. E também aqui tem a denúncia do pai do Mauro Cid dizendo que no encontro que aconteceu em setembro de 2022, quando o Bolsonaro foi participar de um evento em Nova York, ele entregou a Bolsonaro 68 mil dólares em quantias fracionadas e que ele trouxe para o Brasil. Traduzindo, meus amigos, era um esquema de roubo
que acontecia nos gabinetes ali da família anteriormente, né? A rachadinha no gabinete do Carlos, no gabinete do Flávio, no gabinete do Jair, e que ele levou isso para a presidência da República e que agora ele será responsabilizado. Quando ele deve ser condenado, Carlito? Se os trâmites acontecerem como a gente está falando aqui, a Procuradoria-Geral da República se manifestar em 15 dias, um mês ou um pouco mais, o STF vai receber essa denúncia, isso vai entrar numa agenda para ser julgado pelo plenário do STF e é provável que o Bolsonaro já seja condenado, se não no final desse ano, perdão, até o final do primeiro semestre de 2025. Carlito, você tem certeza que ele será preso? Absoluta. Ele só não será preso se ele fizer duas coisas: fugir do Brasil ou tirar a própria vida. Porque aí vai ficar mais difícil. E dependendo do país que ele fugir, inclusive, ainda dá para prender para que ele venha cumprir pena aqui no Brasil, porque o Brasil tem acordo de extradição com alguns países do mundo, mas se ele tirar a própria vida, aí não vai ter condição. Mas como ele disse que ninguém iria prendê-lo, né, que seria impossível, vamos fazer o teste aí para saber se ele vai tirar a própria vida, se ele vai fugir do Brasil ou se a lei vai ser aplicada como a gente sabe que será e ele vai pro Chilindró. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum.